Olá, amigo telespectador assinante, estamos chegando com o Esporte Mais, iniciando mais uma semana. Ao meu lado aqui, Pedro Paes, para falarmos aí do campeonato estadual ou campeonato carioca, da expectativa desse início de temporada. Tem notícia das cidades e muito mais a partir de agora aqui no Esporte Mais. Iniciando mais uma edição do nosso Esporte Mais, meu amigo Pedro Paes. Pedrinho, bom, daqui a pouco vamos falar no Vasco 3x3, mas é time misto, né? O time principal tá lá no Uruguai, né? Tô esperando começar o campeonato carioca verdadeiro, né? Por enquanto. Bom, vamos falar então dessa rodada de final de semana, que foi a segunda rodada do Campeonato do Rio de Janeiro, e vamos aos resultados. O Madureira venceu o Audax por 1-0. O Botafogo é líder. Botafogo líder, 100%, já vimos isso antes. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Não seca, Maurício. Botafogo 2-0 no Bangu. Fluminense, aí isso foi sábado. No domingo, Fluminense 2-1 na Portuguesa. Nova Iguaçu e Flamengo 1-1. Volta Redonda decepcionando em casa, perdeu por Boa Vista de 3-2. E o sensacional jogo, Sampaio Corrêa 3, Vasco 3. Bom, ô Pedrinho, começar pelo Botafogo. Lógico que a gente brinca aqui, mas é óbvio que era fundamental para o torcedor do Botafogo voltar a sorrir, ganhar esses primeiros jogos do Campeonato do Rio. E a boa novidade foi o retorno do Jefinho, que voltou jogando bem e marcando gols, né? Inclusive o Botafogo no campeonato passado ficou de fora, né? Sim, não pode dar esse mole de novo. Não pode dar esse mole de novo e está aproveitando aí o começo do campeonato, que não começou, praticamente não começou, né? Então, o que reforça o que eu estou falando é que os times também de baixo investimento também estão meio devagar. Aí eu pensei, né, o Nova Iguaçu, aí está o primeiro dos pequenos, de baixo investimento, pensei do Volta Redonda também dar um... né, que ano passado fez uma grande campanha, está aí nos campeonatos a nível nacional. Então tá devagar, eu acho que os times grandes não vão ter problema do que eu estou vendo, é claro, 2 rodadas só. Mas quando formalizar, que tiverem completos os times, eu acho que os times grandes não vão passar sufoco. Não sei o Vasco, né? Que é sempre uma... nunca se sabe, né? Que aí contrata e depois um monte de pé inchado. Eu não vi nada ainda que... É isso que eu ia te perguntar. Lógico que o time principal tá lá no Uruguai, lá em Punta del Este, etc. Fazendo... Mas os nomes que você viu, nada de encher os olhos ainda, né? Não, resolve. Pegou um cara Aquele jogador que... O Payet resolve, tá? Mas se tiver em forma... tiver muito adaptado ao futebol brasileiro, eu acho que esse ano vai ser melhor. Mas tem que estar em forma. Nele. Agora vai ter uma pré-temporada. Mas hoje, se a gente colocar o Flamengo tá aqui em cima, a prateleira dele é muito alta, entendeu? O Fluminense vem um pouco abaixo ou muito abaixo, porque o Flamengo tem 2 times e meio. É diferente do Vasco. O Vasco tá montando um time de pessoas que falam, o cara na Argentina joga muito, de repente... Esse ano é um exemplo disso. Contratou, gastou 110 milhões e não deu jeito. O Botafogo com muito menos, aí com 30, 40 Mas o Vasco gastou mal na temporada passada. Mas e quem sabe que esses caras aí vão resolver? Você está montando, Maurício, é um universo que você não conhece. Vamos jogar lá. Ó, joga esse time aí, não deu certo, aí chega meio do ano, esperar a janela. Tem que ter um trabalho, tem que ter olheiro, departamento agora que eles chamam para observar os jogadores daqui de estatística, um monte de coisa, mas contrata mal. Esse novo diretor aí de futebol, né, que veio do Atlético, Alexandre Matos, ele conhece do riscado, vamos ver, vamos confiar. Agora é uma incógnita, a gente vai esperar aí para ver o que dá. Então é isso, o Flamengo está aqui em cima, entendeu? Para o brasileiro, qualquer competição sul-americana, os outros o Palmeiras um pouquinho abaixo. O Flamengo ainda qualificou mais ainda,
perdeu, tudo bem, o Everton Ribeiro, mas, por exemplo, trouxe o De La Cruz, né? Quem ele perdeu é que ele já não estava, sabe, colocando, não tinha mais condição. Não era o jogador pessoal aposentando, não é aquele absoluto. Que eu vi há 10 anos, as grandes conquistas com o Jorge Jesus, acabou aquilo, aquela era acabou. Tem que remontar, só que eles têm grana, eles têm força de mercado para chegar e montar o que eles quiserem. E tem um bom treinador, né? É o melhor hoje, né? Não dá para. Tem gente que tem uma certa implicância com o Tite, e por causa mas de o Copa Tite do Mundo. é um por causa de Copa do Mundo, alguns erros pontuais também. Qual o erro dele da última Copa do Mundo? Tomar um gol na prorrogação? Então, o Pedrinho, o Flamengo tem um baita elenco, um bom treinador. Né? Então, óbvio que... E chega com respeito, né? O jogador que ele colocar no banco, o cara não vai ficar de fricotezinho, nem nada, porque o cara tem sempre, né, a rédea curta ali, é um grande treinador, tem alguns problemas aí pontuais em Copa do Mundo, que é normal. O Brasil também não estava essa força toda, tem time hoje, times melhores do que o Brasil, isso aí está na cara. Então o Tite tem como comandar, braço forte, dinheiro o Flamengo tem, então é outro patamar, é outra prateleira. Bom, mas vamos aqui falando da rodada, dessas duas rodadas. Em relação aos times que apresentados, por exemplo, Flamengo jogou de time misto, o Fluminense também, o Vasco também. O bom é para aquele garoto que está saindo, né, do sub-20, ou ainda está no finalzinho ali do sub-20, tem a chance de ser testado, de pegar mais rodagem, tudo isso, né, acaba ajudando. E, de repente, algum garoto desse chama a atenção do treinador e ganha uma oportunidade no time principal. E sempre aparece, né, Maurício? Sempre aparece. Tem duas verdades. É o começo do Campeonato Carioca de uns anos para cá, qualquer campeonato, os times saem, colocam esses reservas. Então, são duas verdades. São revelações que aparecem, né, que depois são agregados ao time. E outra verdade, técnico nenhum pode ser demitido porque perdeu o Campeonato Carioca. Porque você quebra um trabalho e você tem uma continuidade, você tem Campeonato Brasileiro, tem time que vai disputar a Libertadores, então não tem que ter tumulto, não tem que ter nada. As torcidas têm que entender que o Tite falou que o campeonato hoje mais forte no Brasil é o Campeonato Carioca, e realmente, o Vasco reforçando, o Botafogo bem, o Fluminense, eu não discordo não. Discordo. Aí tudo bem. E vou te dizer o Tite falou e eu concordo plenamente com ele. Ponto de vista. Agora, pode acontecer dos times também não acontecerem. Agora, o Paulista está mais forte? Muito mais. Tu acha? Muito mais. Pelo seguinte, porque o Campeonato Carioca tem os 4 grandes. Os 4 grandes. Eu tô falando de 4 grandes. Não, eu tô falando do campeonato. Não, o Campeonato Paulista é muito mais difícil. É mais difícil. Ele falou que o campeonato hoje mais forte é o Campeonato Carioca. Volto a dizer que eu discordo. Chega nas finais, os times grandes, reforçados, ainda mais o Vasco dando certo, o bicho vai pegar. Bom, eu só lembro que o atual campeão brasileiro é o Palmeiras e o campeão da Copa do Brasil é o São Paulo. Né? Mas respeito você. Se a régua for essa... Não, tem que respeitar o Tite. Não, o respeito, óbvio. Eu só estou agregando... Só discordo. Eu vou dizer rapidamente. E eu concordo. Porque você pensou, você falou o Santos, você esqueceu o RB Bragantino. Corinthians, RB Bragantino já não é o mesmo. Agora o campeonato difícil é um campeonato com mais times, com mais qualidade dos times do interior. Agora tem muita bomba lá. Quanto time... eu estava vendo uma matéria esse final de semana. Nas 4 divisões do Campeonato Brasileiro, tem 17 times do futebol de São Paulo. Tem mais times de futebol de São Paulo no Campeonato Brasileiro, em qualquer uma das divisões, do que tem de time na primeira divisão paulista, o que significa que tem time da segundona do Paulista que joga o brasileiro. Bom, resumindo a história, você concorda com o Tite e eu discordo. Respeito sua opinião, mas é isso aí, tá bom? Não, tá. Pra você, tá horrível. Mas dando o maior técnico brasileiro, mas tá bom, a tua opinião. Então ele faz uma lambança num jogo, escala o time errado e eu não posso falar porque é o Tite. Eu tô falando de história, não tô falando de um jogo que errou Ele quis dar uma valorizada porque ele é técnico do Flamengo. Fala baixo, Maurício. Pô, que se ele você fosse... já tá falando besteira, fala alto, a pessoa não vai nem ver o programa. A pessoa vai achar que nós estamos brigando. MMA tem alguma pauta? Não, nem de luta hoje, nem jiu-jitsu, nem nada não. Bom, mas olha só,
Ele concorda com o Tite, eu discordo, e você em casa... Votem, né? na minha opinião, tá? Bom, então relembrar que com as 2 rodadas do Carioca, o líder é o Botafogo com 6 pontos. Depois, segundo colocado Flamengo, Vasco, Fluminense e Nova Iguaçu, todos com 4 pontos. Portuguesa e Madureira e Boa Vista, 3. Sampaio Correia e Volta Redonda, 1. Bangu e Audax, zerados por enquanto. É isso. Bom, vamos lá agora. Antes da gente voltar a falar do futebol do Rio, já até na expectativa da próxima rodada, eu quero destacar aqui 2 notícias relativas, na verdade 3 notícias relativas ao esporte nas cidades. Em comunicado nas redes sociais, o Petrópolis Gonçalense anunciou que conseguiu registrar de maneira oficial o nome Petrópolis Futebol Clube. Dessa maneira, a cidade imperial passa a ter 2 clubes disputando os campeonatos do Rio de Janeiro. E no ano passado, o que acontece, Pedrinho? O Gonçalense Futebol Clube é que tinha a vaga, mas o Gonçalense, o grupo que era responsável pelo Gonçalense, queria parar de investir no futebol. O pessoal do Petrópolis, que era um time novo, fez o acordo e fizeram o Petrópolis Gonçalense, que chegou na semifinal da A2, quase subiu para a primeira divisão, né, sendo eliminado pelo Olaria, e jogou as quartas de final da Copa Rio, perdendo para o Ceano de Petrópolis, né? Então, o Petrópolis agora passa a ser oficial, o Gonçalense é extinto, e o Petrópolis é que vai jogar os campeonatos. Bom, agora falar do Sesc Verão, que tem movimentado as cidades do interior fluminense e levado grandes nomes do esporte para as cidades nesse início de ano. E imagina Macaé, sábado, sensação térmica de 40%, e os veteranos do Jogo das Estrelas, atletas renomados, a gente tem aí imagens, estiveram jogando na Praia Campista, né? O Esporte Verão, que é um projeto da Secretaria de Esporte do município, junto com o Sesc Verão, e para você ter nome de algumas feras que jogaram, meu amigo: Fernando, Mauro Galvão, Wilson Gotardo, Valber, Nélio, Zé Roberto, Jean e Adílio. Nossa. Dá para montar um time bom, hein? 4x4 o jogo. Dá pra jogar esse carioca aí. Se bobear, dá. Pô, deve ter sido um jogo muito legal de ver, que movimentou o último sábado lá em Macaé. A gente tem aí essa foto aí, só fera e bacana demais. É muito bacana você, quem já viu nesses jogos, até porque o cara joga descompromissado, é o futebol arte mesmo, né? Aquele toque bonito, sem aquela marcação pegada e tal. E o pessoal, é uma apresentação de futebol, né? Essa é a grande realidade. E nesse final de semana, em Rio das Ostras, o destaque foi o skatista, o Sandro Dias, o conhecido mineirinho, super premiado, que esteve na pista de skate montada em Costa Azul para dar uma clínica para os amantes da modalidade esportiva. Crianças e jovens se divertiram e aprenderam ali, viram manobras radicais que levaram o Sandro Dias a ser um dos maiores nomes do skate no mundo, né? Então, foi muito bacana o Sesc Verão. Tem esse lado muito interessante, né? Movimenta as cidades, as pessoas que não conhecem, jogadores aí, pô, de renome, né? Sim. Que jogaram muito. E, por exemplo, na semana retrasada, tinha ido o Bernardinho, dar uma clínica de vôlei. Nossa Senhora, né? Muito... Pô, e vai até o início de fevereiro. Bacana, então ainda tem muita fera para aparecer lá. Bom, vamos lembrar aí a próxima rodada do Campeonato Estadual. Começa nessa quarta-feira em Moça Bonita, tem Bangu e Nova Iguaçu, 4 horas da tarde. 19 horas na Ilha do Governador, Portuguesa, Sampaio Correia. 21h30 lá em Bacaxá, Boa Vista e Botafogo. Na quinta-feira, Vasco e Madureira em São Januário, às 20 horas. Em Bacaxá, Sampaio Correia e Fluminense. E o jogo que completaria a rodada, ele foi adiado para o dia 10 de fevereiro, que é o jogo do Flamengo contra o Volta Redonda. Só vai acontecer dia 10 de fevereiro no Maracanã.
né? E o Flamengo que, nesse meio tempo, depois o Flamengo só vai jogar contra a Portuguesa lá na Arena das Dunas. O time principal do Flamengo ainda vai demorar um tempinho para jogar no futebol aqui no estado do Rio. Ainda bem que eles tiveram cabeça de colocar os grandes clássicos, né, mais para frente, que sabendo dessa... O primeiro grande clássico... Deve já estar eu acho que é lá para... Deve estar voltando sexta rodada. Sexta, então. Sexta rodada no vai dia... Vai começar o Campeonato Carioca realmente. Vasco e Flamengo. Então. Já já logo pra... de cara. Então, tá aí os próximos jogos do Campeonato do Rio de Janeiro. Destacar aí imagens da seleção brasileira feminina sub-20 em Teresópolis. As meninas estão fazendo um período de treinamento lá na Serra, né? E algumas garotas aí tendo a primeira oportunidade com a camisa da seleção. E o pessoal que de Teresópolis, né, quiser dar uma olhada, porque não tem muito acesso, né? Mas o dia que o tempo não estiver chuvoso, está difícil ultimamente, e lá dar uma prestigiada no treino das meninas na Granja Comari. Já os garotos do Sub-23 estreiam nessa terça-feira, lá na Venezuela, pelo Pré-Olímpico, em busca de uma vaga em Paris. Vamos torcer. Praticamente time do Vasco, né? Tem o PEC, são 4. O PEC tem o Andrei, que não é mais do Vasco, né? Agora é do Chelsea, né? Que foi criado lá na colina, né? Tem 4. Não sei se isso é bom ou ruim, Rodrigo. É bom que o Vasco depois revende o cara, ganha 5%, tá bom. Dá um dinheirinho pro Vasco. Ô Pedrinho, agora fala rapidamente aqui já que você teve essa polêmica aí comigo aqui dos estaduais. Polêmica não, você falou besteira, tá vendo? É polêmica. Porque você tá parecendo até que... Eu tô meio solto hoje. Eu tô vendo. Eu tô meio solto. Soltinho igual arroz de terceira. Meu amigo Pedrinho, sobre os campeonatos dos outros estados, você, por exemplo, falava aí, o Palmeiras estariam empatando com o Novo Horizontino. Que é o mesmo problema do Campeonato Carioca, né? Os caras estão aí... E o Novo Horizontino é um time que brigou já pelo segundo ano consecutivo para subir para a primeira divisão até as últimas rodadas. É um time muito bem montado. E o que acontece? O que acontece também no futebol do Rio? Os clubes aqui, a maioria, não tem calendário. Isso também ajuda os times de São Paulo. O Novo Horizontino, o Guarani, né? Não sei se Ituano, porque eu não estou acompanhando. Ituano está na série... Tá série C ou B? Acho que é na B do Campeonato Brasileiro, né? E o que acontece? Esses times, ele tem calendário. Então ele monta o time para o Paulista, mas tem uma continuidade. Ele sabe que ele vai jogar uma Copa do Brasil, vai jogar uma Série B do Brasileiro, ou uma Série C do Brasileiro. Então, isso não faz o time desmontar. Né? Pelo menos uma base uma equipe mantém de uma temporada para outra. Claro, tem. Já os times aqui, o único que geralmente, a Portuguesa hoje da ilha. Mas o Nova Iguaçu, por exemplo, o Nova Iguaçu tem isso a favor. O Nova Iguaçu fez uma boa campanha no passado, ele já sabe que ele vai jogar o Brasileiro da Série D. Então, ele deu uma continuidade. Vai ter trabalho. Isso ajuda. Então, o treinador é o mesmo há 2, 3 anos. Vários jogadores do elenco continuam já há mais de uma temporada. Isso permite um entrosamento. Aí você pega um Sampaio Correia, por exemplo, que veio agora da segunda. O nível é muito grande, teve que mudar muito o time para encarar uma primeira divisão. Então isso dificulta. Nisso, os clubes paulistas levam vantagem. Não, com certeza o investimento, às vezes a prefeitura ajuda muito, mas eu acho que quando o campeonato esquentar mesmo, eu acho que nós vamos ter um melhor futebol aqui no Rio, pela qualidade... Você está falando nos clássicos. Não, nas finais, praticamente. Porque essa enrolação lá tem mais jogos, aí tem o Ituano, vamos dizer, tem entrado sempre um... Não, houve um período aí que ficou um bom tempo sem. Aí Volta Redonda ano passado que... Né? Então eu acho aquela coisa, o futebol mais charmoso do Rio, nem isso era. Eu acho que nós estamos num momento melhor e, sei lá, o investimento desses times de pequeno aqui no Rio é complicado, a não ser quando aparece algum time do interior com prefeitura, mas eu acho que quando chegar ali nas finais, tudo, eu acho que vai valorizar muito aí esse campeonato.
Agora, falando rapidamente de outros estaduais de destaque, o Mineiro ainda vai começar, né? O Cruzeiro que fez algumas contratações, o Atlético que manteve uma base, né, importante do ano passado, entra, lógico, como favorito, e o Gaúcho começou com o Inter ganhando e o Grêmio perdendo para o Caxias, reeditando a final do ano passado, que o Grêmio foi campeão. A grande diferença é que o Grêmio agora não tem Luizito Soares, que foi decisivo ano passado no Campeonato Gaúcho. Outra coisa importante aí que entra, Maurício, são as SAFs, né? Você pega o Bahia, tá montando, tá lá na Inglaterra, treinando, é outro nível. O Fortaleza... Tá ganhando, o Bahia tá conseguindo tirar jogador em disputa com o time, né, teoricamente maior. O Bahia está indo lá e pegando jogador. O Fortaleza ainda não é SAF, mas tem um investimento bom, fizeram um trabalho maravilhoso, parecido, entre aspas, com o do Flamengo. Quer dizer, sobe, a distância fica muito grande para os outros times, ainda mais, geralmente são 2 times ali que brigam, os outros não têm a mínima chance mais com essa nova realidade do futebol brasileiro. Isso é importante salientar, porque entrando mais clubes aí em SAFs, vai ficar mais difícil para esse time que não tem investimento. Quem assumiu um treinador que eu acho interessante, que se destacou justamente no Paulista passado, levando o Água Santa à final, e assumiu agora o São Paulo, o Thiago Carpini, né? Tá todo mundo esperando um bom trabalho ali, segurar, né? Estreou ganhando, né? Ter cabeça e ter estofo para segurar as grandes estrelas, porque é o tal do vestiário, né? Isso aí complica um pouco. Se ele conseguir isso, acho que ele chega, ele é um bom treinador. É verdade. Pedrinho, beleza, é isso por enquanto, né? Tá bom, Maurício. Tá bom? Você tá meio esquisito, mas tá tudo bem. Vamos aí então agradecendo a nossa equipe técnica, agradecendo a você que nos acompanhou em mais um Esporte Mais e desejando aí que você tenha uma ótima semana. Continue ligado aqui na nossa programação. Grande abraço e até lá.